Salve, galerinha! Pode cativar mais uma vez aqui na área com vocês para promover a inclusão através da informação. E ó, já quero deixar uma missão para vocês. Se vocês quiserem construir com a gente esse projeto, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like lá pra gente, comenta e manda para as pessoas para a gente tocar o máximo de corações possíveis, tá certo? Então bora lá promover a inclusão mais uma vez? Ó, e hoje, com vocês, a gente tem uma mais que especial amiga, uma incrível campeã paralímpica que representou o nosso Brasil com tanto orgulho, com um sorrisão largo no rosto, que dá até motivação para a gente querer ir mais além, sabe? Tô com ninguém mais, ninguém menos do que Fabiana Sugimori, nossa campeã paralímpica, 2 medalhas de ouro, uma de bronze, e olha, falar para vocês, hein? Essa mulher tem história e que não parou não com o esporte, continua. E a gente está aqui hoje tendo esse prazer, essa honra, Fabiana, de você ter aceitado participar desse projeto, um projeto construído a várias mãos para promover a inclusão através da informação e cativar as pessoas. Obrigado mais uma vez, gratidão e seja muito bem-vinda no Pode Cativar. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer para a gente, Fabiana, poder ter você, como tantos outros que já passaram por aqui, tantos outros que virão, no mesmo sentido, né? Não é mimimi e nem superação, é apenas informação para a gente promover a inclusão com o dia a dia, mostrando que as pessoas têm de melhor, onde elas se superam no dia a dia, que isso que faz o ser humano ser tão belo, né? E a vida tão desafiadora, mas superando com as nossas qualidades, né? Então é isso, Fabiana, queria que você contasse um pouquinho primeiro para a gente quem que é a Fabiana Sugimori. Bom, contando um pouquinho da minha história, acho que todo mundo, primeira coisa que pergunta, né? Como você ficou deficiente visual? Eu nasci prematura, de 6 meses e meio, fiquei na incubadora e eu tive o que eles chamam de retinopatia da prematuridade. Então, para quem não sabe, a retina ela acaba não sendo totalmente formada, né? Por a gente nascer prematura, a retina ela não está totalmente formada, então fica como se fosse uma fibra, né? Tanto que antigamente se chamava fibroplasia. E segui a vida, né? Para os meus pais também foi uma surpresa, para eles, assim, foi um desafio, né? Porque nunca teve deficientes na família, mas eles foram buscar ajuda e eu pude fazer várias coisas, né? Frequentei a Provisão, que na época ela não tinha sede própria, ela funcionava na sala de um colégio. Hoje ela tem uma sede própria. Ali eu pude aprender o braille, né? Com a professora Vilma Machado. Ali também eu tive a oportunidade de fazer dança rítmica com a professora Mari Gândara. Ela dava aula na PUC e ela também resolveu encarar um desafio, ensinar pessoas que não enxergavam a fazer dança, né? Tive a oportunidade também de fazer aulas de piano e flauta com a professora Lilian, né? Ela também foi uma pessoa assim que se dedicou muito, ela aprendeu o braille para poder aprender, para poder ensinar a gente a ler partitura, né? Então, e a natação também, que foi através da Provisão. Como ela não tinha sede própria, a Academia Catarina, ela abriu espaço para que nós pudéssemos fazer atividade física lá, né? E ali que eu pude ter a oportunidade de aprender a nadar. Foi ali que tudo começou, na verdade, na minha carreira de nadadora, né? E que carreira, hein? Pelo que me consta, a senhora começou na natação com o pessoal sem nenhuma deficiência. Foi incluída e foi participando, foi isso? Na verdade é o seguinte, o aprendizado, né, pro deficiente visual, principalmente quem já nasceu cego, nunca enxergou, tudo tem que ser ensinado. Então o aprendizado ele é um pouco mais demorado, né? Mas dá um pouco mais de trabalho porque a gente tem que... Todos os movimentos têm que ser ensinados pra gente, né? Então eu aprendi primeiro os 4 estilos na Academia Catarina, né? A partir dali que eu consegui, né, a poder frequentar uma escolinha
de natação normal. Os meus irmãos, eles já treinavam, né? Que na verdade a história é que uma vez a minha irmã estava... Quer dizer, nós estávamos na casa da tia da minha mãe, né? E tinha um rio que a plataforma, ela ia até o meio do rio. E a minha irmã estava na ponta, todo mundo falou, vai indo mais para lá, vai indo mais para lá. E ela caiu no rio. Aí minha mãe falou, não, agora todos vão aprender a nadar. Nós somos em 4 irmãos, eu sou a terceira, né? E então, os meus irmãos, eles frequentavam já o clube, né? O Guarani Futebol Clube. E aí minha mãe foi conversar com o pessoal, perguntando se eles aceitariam, porque na época ainda era muito difícil até escolas, clubes e tudo mais, né? Aceitarem deficientes, né? E a professora aceitou, falou, não, tranquilo, nós vamos aprender juntos, né? Eu vou aprender com ela, ela vai aprender comigo. E ali eu pude começar a participar dos festivais e tudo mais, né? Fiquei mais ou menos 1 ano ali no Guarani Futebol Clube. Depois que eu fui para o tênis clube, que os meus irmãos foram para lá também, né? E ali praticamente eu fiquei praticamente a minha carreira toda, né? E aí no tênis clube. Ainda bem que você passou pelo Guarani, viu? Glória a Deus. Eu acho que foi isso que te deu a estrela de campeã, hein? Deu sorte, tá vendo? E me diga uma coisa, Fabiana, nesse processo seu, quais eram as maiores barreiras que você teve que transpor? Transpor não, diria destruir, porque você não transpõe barreiras, né? Você destruiu todas elas que apareceram, né? Olha, eu falo que, não vou dizer sorte, mas eu tive, não sei nem a palavra que usar, assim, porque a minha infância, ela foi muito boa, né? Uma vez a professora Catarina falou para minha mãe o seguinte: se você não vê perigo, deixa a sua filha brincar. Sai de perto, vai fazer qualquer coisa, porque os pais bloqueiam. Então sai de perto e vai fazer qualquer coisa e deixa ela brincar. E é o que minha mãe fazia, né? Então eu vivia com os meus irmãos, com os meus primos, né? Subia em muro, subia em árvore, andava de bicicleta, andava de skate. Eu acho que eu só não cheguei a pegar época de patins, né? Então foi muito bom isso, ter essa inclusão. E mesmo na natação, na escola, eu falo que o preconceito ela não vem da criança, ela vem do adulto. A criança, ela começa a aprender a ser preconceituosa com os adultos, né? Porque era muito interessante. Por exemplo, às vezes na escola o professor falava assim, não dá para você fazer essa atividade. As crianças chegavam e falavam, não, vem aqui, dá a mão aqui que você vai brincar com a gente. E ninguém falava isso para as crianças, era uma coisa natural, né? Mesmo as crianças também da natação, por exemplo, eles iam brincar de futebol. Eles chutavam a bola, tipo, quando eles chutavam para mim, eles esperavam eu chutar a bola, era até engraçado, né? E assim, era tudo natural, sem ninguém falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E isso foi muito importante, assim, para o meu crescimento, né? A questão da dança rítmica também foi uma coisa que me ajudou muito, porque como tudo tem que ser ensinado, então, assim, até um simples tchau, a gente tem que... Alguém tem que pegar na nossa mão e ensinar, olha, faz esse movimento que isso é um tchau, né? Eu acho que a maior dificuldade da minha professora, da professora Mari, foi ensinar a gente a pular. Por quê? Pular tipo, o cego, o único contato que ele tem com alguma coisa, com o chão, né, é o pé. Você pula, você tira o pé do chão, fica sem contato nenhum, né? Então foi um desafio para ela, mas nós éramos um grupo de 5 meninas na época, né? E devagarzinho ela conseguiu ensinar isso pra gente, né? Mas foi muito importante esse trabalho porque todas as atividades que eu fiz, né? Por exemplo, o piano me deu ritmo, a dança me deu noção espacial, noção de lateralidade, coordenação motora, né? E a natação que eu acabei me destacando. Então, a escola também, por exemplo, o desafio
dos meus pais era que não tinha material em braille, né? Então, os meus pais aprenderam o braille. O meu pai batia todos os livros em braille para mim, né? Para eu poder estudar. Então, assim, foi um trabalho, vamos dizer assim, de várias pessoas, né? Que me auxiliaram para eu tornar a pessoa que eu sou hoje. Que show de bola. Poder de transformação e inclusão do esporte e da cultura, né? As pessoas não dão valor, a gente estava falando um pouco antes, né? Acha que a pessoa com deficiência só pode ir para o médico ou procurar trabalho, né? E não é nem perto disso, né? Ao contrário, quando a gente tira a condição e coloca a pessoa à frente, a gente tem que promover, cuidar e dar as ferramentas para que a pessoa consiga estar em todos os ambientes, participar dos ambientes, como você disse, né? As crianças fazem de forma natural, né? Porque elas respeitam a diferença das outras pessoas, só isso, né? Das outras crianças. A gente sabe que nem sempre é assim, mas que muitas vezes isso, principalmente motivado pela cultura dos adultos, né? Que não percebem, mas transferem isso para as crianças, né? A questão de, hoje se chama bullying, né? Antes era brincadeira inofensiva, né? Mas que realmente a gente sabe que geram alguns problemas nas pessoas e que transferem isso para a sociedade, né? E aí é o nosso grande desafio, né? Como romper essas barreiras, né? E que nem eu falei, né? Para mim, eu estava olhando a tua história, né? Pesquisando um pouco mais, né? Tem que fazer lição de casa, que senão o Duca depois me mata, né? Inclusive, né? Lembrando, estamos aqui mais uma vez com o nosso grande capitão Duca, no Duca Studio Podcast aqui de Campinas. Gente, vou chover no molhado. Melhor estúdio da região, com certeza. Se você quer fazer um material de qualidade, é aqui, Duca Podcast. Depois na legenda aqui vai estar o contato. Vai que não tem erro, viu? Tiro certo, hein? Beleza? E dentro dessa observação sobre a tua história, né? Deu para perceber o quão importante foi todo esse processo, né? Da família, de estar junto, o seu irmão se tornando teu treinador, né? Num período. Como que foi isso? Trabalhar com a família fica mais fácil? A família é um papel fundamental, né? Porque, assim, dificuldades, nós temos muitas dificuldades. E muitas vezes não é fácil. Quantas vezes, às vezes minha mãe chegava, muitas escolas na época não aceitavam deficientes, né? Aonde funcionou a provisão, que foi o Colégio Batista, nossa, eu agradeço muito a eles, porque eles cediam a sala de aula e deram oportunidade para a gente poder estudar lá, né? E porque a gente, além da escola, da classe regular, vamos dizer assim, a gente tinha que ter um acompanhamento da professora de braille. Porque, por exemplo, eu fazia a lição na sala de aula, tinha que ser transcrito em tinta para a professora entender, né? E muitas coisas a professora da sala de aula não sabia como lidar, então aí tinha a professora Vilma que dava assistência, né? Que hoje que eu falo que às vezes as pessoas falam em inclusão, mas esquecem que o tão importante que é essa sala de recurso, né, que se chama. Eu tive a minha vida inteira da escola, eu estudei no Batista até a 8ª série, e depois eu fui para o Dom Nery, né, tive o apoio da Regina Dalva também. Então, assim, são apoios que a gente precisa. E se os pais não apoiam, como é que faz? Porque não tem como os professores ensinarem tudo na escola, né? A gente precisa da família. Às vezes acontece muito das famílias não aceitarem a deficiência do filho, esconde o filho, não vai sair de casa, deixa o filho sem fazer nada, deixa ele assistindo televisão, deixa ele aí de lado, né? E então, assim, o apoio da família é importante, até mesmo para as pessoas verem que não é um bicho de 7 cabeças, claro, né? Desafios sempre vão ter. Só que eu falo que, na verdade, todos são deficientes. Só que existe a deficiência que é visível e a deficiência que não é visível, né? A nossa, infelizmente, é visível. Mas todo mundo tem as suas deficiências que conseguem esconder, né? Aquela história, né? A situação do ser humano
Cada um tem uma especialidade, cada um se destaca em um âmbito da vida, né? E é deficiente em outros âmbitos, né? Eu, particularmente, sou deficiente para cantar, para dançar, para fazer qualquer outra coisa, né? Aliás, eu não sei ainda no que eu sou eficiente, mas vamos que vamos, né? Um dia a gente descobre. Mas é o que você falou, é aprender a trabalhar as individualidades e respeitar, né, as diferenças do ser humano, e promover a inclusão, né? Isso é promover a inclusão, não é ficar criando as caixinhas e colocando numa sala separada ou tratando de uma forma diferente, né? Sendo um capacitista, que inclusive é um dos temas que nós vamos abordar em breve, sobre a questão do capacitismo, né? De achar que a pessoa não é capaz só pela condição dela. Costumo dizer que a condição não nos define, né? E nesse ponto a gente chega naquela hora crucial, né? Como que foi você chegar na sua primeira Paralimpíada e sair de lá, inclusive, com uma medalha? Conta pra gente um pouquinho como que foi essa construção e depois a tua realização, né? Porque ali não foi uma quebra de barreira, foi uma destruição de uma barreira, né? Só complementando um pouquinho o assunto anterior, né? E o legal foi que, sim, que os meus pais, eles nunca fizeram diferença entre os meus irmãos, que meus irmãos, eles não têm deficiência, né? Então, eles nunca fizeram essa diferença, né? Sempre tratou igual. Então, isso é muito bacana, né? Porque não é só porque você é deficiente que você é um coitadinho. Não, você é uma pessoa normal, né? E em relação à Paralimpíada, na verdade, eu participei da minha primeira Paralimpíada em 96. Eu tinha 15 anos. Eu fiquei sabendo um mês antes que eu ia para a Paralimpíada. Falei, meu Deus, né? Ali eu não ganhei medalha, mas eu ganhei experiência. Foi bem bacana. Foi a primeira vez que eu viajei sozinho, assim, para longe, né? Sem ninguém da família, porque a gente ia aqui com a seleção, né? E aí eu participei dessa Paralimpíada e pensei, nossa, que legal, né? Nunca imaginei que eu pudesse chegar a participar de uma Paralimpíada, né? Que na verdade, até os meus 12 anos, eu não conhecia a natação para deficientes. Como eu treinava com o pessoal sem deficiência, beleza. Aí um amigo meu, o Neno, ele falou para minha mãe assim: "Ah, vai ter um brasileiro lá na Unicamp. Você não quer?" Falou para minha mãe, né? "Você não quer levar sua filha?" Minha mãe falou: "Ah, vamos ver como que é", né? E aí eu fui para esse brasileiro. Para minha surpresa, eu acabei ganhando as provas, né? Aí que eu fui saber que tinham classificações, como que funcionava, né? Mas eu, assim, não sabia até onde eu poderia chegar. E tanto é que essa Paralimpíada de 96, assim, foi uma surpresa, porque eu tava na competição e falaram assim, pô, você vai na Paralimpíada. Eu, como assim, né? Vou? Então tá, 15 anos, imagina, você nem está esperando isso, né? E aí, a partir daí, falei, nossa, que legal, né? Dá pra treinar. E aí, eu comecei a participar mais. Meu primeiro Pan-Americano foi em 95, né? Acho que foi a partir daí que o pessoal começou a ter o olhar mais diferenciado, né? Em relação às minhas provas, que me deu a oportunidade para ir para a Paralimpíada de 96, né? Aí tiveram várias competições, tive a oportunidade de ir para Sydney, né? 3 meses antes, eu treinei na ABB com o professor Luiz Marcelo, né? Que ele que ia comigo para a Paralimpíada. E foi interessante porque é bem legal, porque o Brasil, ele tem a característica de dizer assim, fulano tem chance de medalha, fulano não tem, né? E eu era uma das pessoas que não tinha chance de medalha. Tanto é que a minha prova, ela foi no último dia, quase no fim da competição, né? E eu também, para minha surpresa, eu falei assim, poxa, seria legal ganhar uma medalha, mas eu não imaginei que seria de ouro de cara, assim, né? Então, para mim foi muito bacana, Nossa, na hora você fica assim... Nossa, passa um filme na nossa cabeça, né? É uma experiência
única, a gente poder representar o Brasil e a gente subir no pódio, né, ganhando uma medalha de ouro. Acho que ouvir o hino naquela hora deve ter feito passar um filme na tua cabeça, uma história todinha, né? Porque a vida de atleta não é fácil, né? A gente, por exemplo, a gente que nada no frio, na chuva, não importa, na água fria, quantas a gente nada na água fria, né? Hoje tem umas estruturas melhores, mas antigamente não. Então, assim, a gente ia na raça. Eu, por exemplo, eu treinava numa piscina de 25 metros, né? E eu competia numa piscina de 50. Eu tinha o quê? 15 dias para se adaptar na piscina de 50, né? Então, assim, são desafios que nessas horas, assim, passa um filme e você fala assim, nossa, como valeu a pena tudo isso, né? Que legal, essa é a frase, né? Como valeu a pena tudo isso? Como vale a pena cada momento que a gente consegue transpor as barreiras da vida, né? E alcançar os sonhos, né? E inspirar, né? E conseguir inspirar as outras pessoas. Eu, eu vi que você também teve um momento da sua carreira que você se dedicou bastante aos estudos, né? Porque a prioridade tua era ter uma formação, um conhecimento, e o esporte, você sabia que se dedicasse totalmente a ele, talvez isso bloqueasse um pouco, né? Como que foi esse período da tua vida? Eu sempre dei importância aos estudos, porque, infelizmente, aqui no Brasil, o atleta, ele não tem uma aposentadoria, né? A gente se dedica a tudo, mas a gente não tem uma aposentadoria. Então, assim, eu sempre pensei, poxa, eu preciso pelo menos ter um ensino superior para depois eu poder continuar a vida, né? Porque a vida de atleta um dia vai acabar. Então, assim, até eu me formar, me formei em 2002 em Relações Públicas, né? E eu me dedicava, assim, aos treinos e aos estudos, né? Então, era uma dedicação para os dois. Depois que eu me formei, aí sim eu comecei a me dedicar totalmente só à natação, né? Legal. Isso é importante colocar, né? Porque um sonho não impede o outro, né? E as prioridades, principalmente na vida, né? Acho que isso as pessoas precisam entender que existem vários caminhos, né? E que um sonho não bloqueia o outro. A gente tem que ir seguindo e conquistando, né? Degrau por degrau, um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? E assim a gente consegue construir. Você falou da sua primeira medalha de ouro, e a segunda, como que foi? Conta pra gente aí. Já estava mais tranquila, já chegou confiante, sabia que ia ganhar? Eu falo que no esporte a gente nunca pode chegar confiante, eu sou vencedora, porque é o esporte. O esporte, enquanto a gente não termina ali, nada está garantido, né? Mas foi bem legal. Depois da Paralimpíada de Sydney, teve o Mundial, né, de natação, que foi meu primeiro Mundial em 2002 também, né? Eu me tornei campeã mundial. Na carreira, eu me tornei bicampeã mundial, né? É, E a partir daí eu falei, nossa, que legal, né? Sou medalhista paralímpica, né? E agora, o que será eu quero, né? Fiquei pensando, falei, nossa, seria muito legal bater um recorde mundial. E aí eu comecei a focar nisso. E aí, em 2004, eu tive a oportunidade de ir para Atenas. Inclusive, eu bati o recorde na eliminatória. Falei, meu Deus, agora complicou, né? A responsabilidade já era muito maior, porque já tinha toda a visibilidade, né? Então, todos ali criaram uma expectativa. Então, assim, por mais que a gente esteja confiante, mas a responsabilidade é muito maior. Então, assim, o nervosismo acaba sendo bem maior, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Bati o recorde na eliminatória. Na final, não bati o recorde, mas ganhei a medalha de ouro, né? Então, foi bem legal, porque eu falei, nossa, recordista mundial, né? Que sonho que está sendo realizado. Quantos atletas gostariam de ter esse recorde mundial, né? E já caiu a ficha já do tamanho dessa conquista? Ou ainda continua pensando como foi que aconteceu tudo isso? Então, é que 2004 eu já fui não imaginei que eu ia bater o recorde mundial, né? Mas eu já fui com uma consciência maior de que eu estava mais preparada,
né? Tinha mais experiência e tudo mais. Mas eu também, porque eu sou velocista. Quer dizer, sou não, eu era velocista, né? E o problema da prova de velocidade é que qualquer erro, você pode perder a prova, né? Então tem que sair tudo perfeito pra gente não perder a prova. Uma enroscada na raia, por exemplo, em 96, talvez eu poderia ter ganhado uma medalha de bronze, só que eu enrosquei na raia. E daí de terceiro eu fui para sexto. Então, assim, são coisas que na hora a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Numa prova de velocidade é tudo uma surpresa, né? Assim, imagino que qualquer erro é crucial ali, né? Que nem a gente estava conversando ali fora, que eu fico imaginando a noção espacial, né? De você se manter ao máximo numa linha reta, porque qualquer variação é perder milésimos valiosos, né? Ali, né? Então, por isso que eu falo que a dança rítmica foi muito importante. Porque quando eu subia ali na baliza, eu tentava imaginar uma linha reta o máximo possível, né? Para que eu pudesse nadar o reto máximo possível. Claro, você vai cansando, a força dos braços e das pernas vão ficando diferentes, né? Mas eu tentava ir em linha reta o máximo que eu conseguia. Quando eu batia na raia, eu tentava me manter. Às vezes dava certo, às vezes não, né? Então, eu falo que quando é para ser, né? Então, essa prova, quando eu ganhei essa segunda medalha, eu falei, nossa, foi tudo muito perfeito, né? Não, com certeza. Eu fico imaginando o que não foi isso, né? Uma realização pessoal incrível e que nos enche de orgulho enquanto brasileiros, saber que o recorde mundial estava ali, as medalhas de ouro que você trouxe, principalmente quando ninguém acredita. Aí eu acho que é o mais gostoso, né? Porque não é provar nada para ninguém, né? Mas a autorrealização, ver o seu sorriso, que eu falei que assim, para mim a Fabiana, toda vez que eu faço qualquer pesquisa sobre a Fabiana, aparece uma mulher com um sorriso de orelha a orelha e cativante, né? Então isso é muito bacana. A gente sabe que nem tudo são flores, né, Fabiana? Dentro dessa tua carreira na natação, qual foi o maior desafio que você teve, assim, um episódio que te magoou, te afetou de alguma forma? Teve alguma coisa que te pegou pesado, assim, nesse período? Olha, na verdade, existem várias situações, né? Existem momentos que a gente fala assim, putz, né? Eu quero desistir de tudo, né? Mas é por isso que eu falo, a gente precisa ter um objetivo muito forte para a gente seguir adiante. Porque tem hora que você fala, nossa senhora, não quero mais, não quero nadar, não quero mais passar frio, não quero. Porque realmente é bem estressante, né? Mas assim, é até difícil dizer um momento, né? Porque são vários momentos que acabam passando e a gente tem esse pensamento de desistir, né? E que não foi opção, pelo jeito, né? É que assim, quando a gente tem um sonho, né, a gente supera muita coisa, né? Por isso que eu falo para todos que quando a gente tem uma meta, um objetivo, não importa os obstáculos que a gente tem que passar. A gente vai porque a gente está confiante daquilo que a gente quer, né? Show. É isso. Eu acho que esse é o resumo de tudo, né? E dentro da tua carreira, qual que é o momento assim que você destaca que foi crucial? Que você fala que, nossa, esse foi o que fez toda a diferença, que eu me recordo com aquele carinho, porque foi o Então, ponto. então, 2000 foi esse momento, porque é o que eu falei, ninguém tinha a confiança de que eu pudesse ganhar uma medalha, inclusive eu, né? Porque eu falei, beleza, não tenho chance, né? Mas quando eu ganhei aquela medalha, eu falei, nossa, eu me superei, né? E não querendo mostrar nada para ninguém, mas assim, a minha autoconfiança, né? É, foi, foi muito bacana ter passado por esse momento, para eu confiar mais em mim mesma, né? Ah, legal. É só. Fico imaginando como que nesse ponto é aquela história, né? Pô, ninguém acredita, eu vou lá e faço, né? Impossível é uma questão
de opinião, né? É estar lá e fazer o melhor e trazer o resultado, né? Mas são essas coisas que fazem valer a pena. Eu falo, olhar para você e ver você contando a história com esse sorriso, com essa energia, uma luz que transcende tudo, né? É bem bacana pra gente. Então, obrigado mais uma vez, gratidão, viu? E aí acaba a carreira da nadadora e começa a carreira da... Deve carreira do trabalho, né? Começa a carreira do trabalho. É que hoje, né, hoje os atletas, eles têm uma condição um pouco melhor do que na minha época. Hoje eles têm bolsa atleta, bolsa pódio, bolsa internacional, várias bolsas, né? Então eles conseguem ter vamos dizer assim, uma, uma carreira um pouco melhor, né? Até 2000 eu brinco que era o patrocínio. E aí, a partir de 2000, eu tive um prêmio medalha que o Comitê Paralímpico deu pra gente durante 4 anos, né? Não era um valor grande, mas era um valor que dava pra gente fazer as coisas que a gente precisava, né? Em 2004 que eu tive o meu primeiro patrocínio, o pessoal da Medley, na época, né? E ali eu pude ter o patrocínio também a partir de 2005 da Loterias Caixa, né? E tive um tempo também o patrocínio da Speedo. Só que assim, a gente tem que mostrar antes e depois a gente conseguir alguma coisa, né? E na minha época, a Bolsa Atleta, ou eu tinha a Bolsa Atleta ou eu tinha o patrocínio. Então eu tive que escolher, né? E o valor do patrocínio ele era maior do que o Bolsa Atleta. Hoje os atletas podem ter os dois. Pode ter tanto o Bolsa Atleta quanto o patrocínio. Mas na minha época só tinha Bolsa Atleta nacional, não tinha internacional, pódio, nada disso, né? Então, quando eu parei de nadar, realmente eu tive que começar a trabalhar. E hoje você trabalha onde? Hoje eu prestei concurso, né? Hoje eu trabalho na Caixa Econômica. Ah, legal. Dá uma tranquilidade também para poder seguir a vida, né? Ah, sim, a gente precisa, né? Porque na época, eu falei, eu vou prestar um concurso porque todo mundo fala, o deficiente visual vai trabalhar em telemarketing. Eu falei, gente, eu não quero telemarketing. E aí eu fui, né, me dediquei para prestar alguma coisa que eu pudesse fazer um trabalho sem ser telemarketing, né? Que não é muito para mim a área de telemarketing. Ah, sim. E assim, é o que fala, né? A gente acaba vivenciando muito isso, acaba percebendo muito isso, essa situação das pessoas quererem colocar a pessoa com deficiência onde ela acha que deve ir. E não é isso, né? A pessoa tem direito de escolher a área que ela quer trabalhar, né? Obviamente que existem situações que impossibilitam, mas não há barreira que não possa ser transposta quando há boa vontade, né? Ah, sim, né? A gente tem que saber o que a gente é capaz e o que a gente não é capaz, né? E, por exemplo, é o que eu falei, existem coisas que não são características nossas, né? E as pessoas têm muita aquela coisa de achar que o deficiente é igual. Ah, se a Fabiana é campeã de natação, todo cego é campeão de natação. Se fulano toca piano, não, todo cego toca piano. Não, gente, nós somos uma pessoa normal, como qualquer pessoa, né? E nós temos também as nossas coisas que nós gostamos de fazer, os nossos hobbies, né? Como qualquer pessoa. Vamos chegar nessa parte do hobby aí também, porque eu sei que tem historinha aí depois, hein? Mas calma aí, hein? E uma curiosidade que eu tenho, porque isso é uma luta que a gente trava diariamente, né? Que é para promover a inclusão nos ambientes organizacionais, nas empresas, né? E levar essa cultura não só para a empresa, mas para os funcionários, né? Como que é hoje lá a tua convivência com os seus pares, pessoal lá na Caixa, como que eles... na Caixa, né? Perdão, que você falou. Sim, né? Isso. sim. Lá na Caixa, o ambiente está preparado, é adequado para você, para outras pessoas que venham com deficiência, para poder trabalhar lá?
obstáculo sempre a gente tem, né? Questão de acessibilidade, a gente sempre tem problemas, né? Sempre a gente esbarra em questão de acessibilidade de sistemas, né? Mas a gente tem que fazer o que a gente pode, é o que eu sempre falo, a gente tem que dar o nosso melhor naquilo que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer, né? Tem coisas que não dependem da gente, depende de outras situações, mas a gente tenta fazer o que a gente consegue, né? A gente sempre tenta dialogar, olha, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, né? Então a gente vai conversando e vai adequando com tudo conforme vai dando para fazer, né? Por exemplo, sistemas, em todo lugar a gente esbarra em questão de acessibilidade, né? Então você tem que procurar, olha, tal coisa eu consigo fazer tranquilo, beleza, né? Eu falo que a gente tem que tem que fuçar bastante, né? Tecnologia é assim, a gente tem que fuçar, porque hoje, por exemplo, eu trabalho tudo com computador, né? Então, a gente tem que fuçar bastante. E hoje, graças a Deus, a tecnologia tem evoluído também para uma área que é possível gerar acessibilidade, né? Aí tem que ter a boa vontade das pessoas em promover também, né? Eu, eu já vi alguns vídeos, algumas coisas, o pessoal falando que estão tentando corrigir a pessoa, né? Não, pô, antes você fazia fogo batendo pedra, hoje você tem um isqueiro, né? Então, o ser humano tem a habilidade de criar ferramentas para facilitar a vida, né? E eu acho que é isso, né? A gente precisa usar essas ferramentas, que nem você falou, ser curioso, falar, usar a comunicação, né, da forma que for possível, né? Seja por Libras ou pela fala, né? Enfim, para mostrar que tem habilidades em alguns segmentos e outros não, que precisam ser trabalhados. Mas isso não é da condição, isso é da pessoa, né? Todos temos essa... Eu, particularmente, tenho algumas dificuldades em alguns segmentos e que a gente fala, olha, eu não consigo fazer, né? E acho que é isso, né? E o outro entender também, né? É que, assim, existe aquela questão, né, que nós estávamos conversando mais cedo, né? Enquanto a pessoa não passa pela situação, muitas vezes ela não sabe como agir. Mas não é por maldade, é porque ela não sabe mesmo, né? Por isso que eu gosto muito de crianças, porque as crianças vêm e perguntam na lata, não querem nem saber, né? E o adulto não, ele já fica mais, ai, será que ela vai ficar magoada e não sei o quê, né? Mas eu sempre falo, tem que perguntar, porque ninguém nasce sabendo, todos têm que aprender, né? E a gente aprende só perguntando, não tem jeito. Por exemplo, essa questão de sistemas, o que acontece? As pessoas fazem o sistema, mas não colocam um deficiente visual para testar. Nunca vai ser igual uma pessoa sem deficiência testar um sistema do que uma pessoa deficiente visual que ela vive o dia a dia e sabe as dificuldades, né? Então é questão das pessoas terem essa empatia, vamos dizer assim. Exatamente, essa é a palavra-chave, empatia, né? Quando a gente se coloca na situação do outro, a gente consegue colaborar, entender quais são as dificuldades e os desafios, né? Eu costumo dizer que não é uma questão da gente querer criar a roda, criar muletas, não, né? É criar situações que promovam equidade para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? Acesso às mesmas oportunidades. A gente sabe que não é assim, né? De fato, a gente vinha conversando no caminho, né? Não, infelizmente, só quando dentro de casa acontece, né? E não adianta falar que é um parente, alguma coisa. As pessoas só vão entender, ter esse nível de empatia quando é com elas, ou quando elas buscam informação, que até esse que é o objetivo nosso, né? Levar essa informação, bater papo, mostrar que é possível superar qualquer situação desde que a gente tenha as ferramentas para isso, né? Que as pessoas entendam minimamente que o outro está ali para vencer desafios, né? E participar da vida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando de hobby, a mulher não larga o esporte, né? Não tem jeito, né? Já aproveitando, mandar aquele abraço para o nosso amigo Almir Martelli, lá do KB2, o pessoal... Fantástico também tem um projeto. Almir, tô te esperando aqui, irmão, pra gente bater papo também, você contar um pouquinho da história. Que inclusive foi o Almir que promoveu esse encontro, né? Para que nós conseguíssemos trazer a nossa campeã aqui. Então, gratidão em dobro para você pelo trabalho desenvolvido e por ter nos criado essa ponte, tá, Almir? Brigadão aí, tamo junto, cara. Sabe precisar, não tem dia nem tem hora, irmão. É com a gente, tá certo?
E aí, conta um pouquinho pra gente como que é o lazer da Fabiana hoje. Eu sempre gostei muito de pedalar, né? Tanto é que quando eu era criança, como eu conhecia a chácara da família do meu tio, a chácara do primo do meu pai, então eu andava de bicicleta sozinha, né? Mas chega uma certa idade que não tem mais como a gente fazer isso, né? E as coisas vão mudando também. E eu, mais ou menos em 2005, fiquei sabendo que o pessoal da Mônaco fazia bicicletas duplas, né? Que a gente chama de tandems, né? E eu lembro que eles até faziam, que eles falavam, a gente quer ajudar os deficientes visuais, então o preço, assim, não era absurdo, né? E aí eu resolvi comprar uma bicicleta. Por um tempo fez parte dos meus treinamentos também, o meu irmão, de 2005 a 2008, né? O meu irmão, ele foi meu treinador, né? E aí eu moro ali perto do Taquaral, a gente pegava a bike e descia pro Taquaral e fazia, pedalava, né? Fazia um pouco parte do aeróbico ali. E aí, um colega meu, o Alcides, ele me apresentou para as trilhas, né? Ele me levou para Joca e Egídio, que tem várias trilhas ali. Falei assim, mas como que você vai levar a bicicleta? Não, a gente dá um jeito. Falei, meu Deus. Aí ele colocou no suporte da bicicleta as duas rodas assim para fora do carro. E a gente foi para Joaquim. Falei, meu Deus, você vai levar uma multa. Ele, não esquenta a cabeça não. Falei, meu Deus, não vai passar no pedágio esse negócio. Ele fica tranquilo. Beleza, a gente foi, né? A gente pedalou junto por um tempo. Depois ele também teve que seguir a vida dele. Fiquei sem pedalar mais ou menos de 2011 até 2017, mais ou menos. Aí uma amiga minha, Fabiana Bonilha, que também é deficiente visual, né? Ela falou que tinha um projeto de bicicletas duplas no Taquaral e tal. Falei, que legal, né? Vou lá conhecer. E aí eu fui, conheci o Martelli. Na época ainda o projeto não tinha muitas bikes, né? E deficientes também ainda eram poucos, porque estava no começo. O Martelli inaugurou o projeto em fevereiro de 2017, se eu não me engano, eu conheci em agosto. E aí eu falei, Martelli, eu tenho uma bicicleta lá que tá parada lá em casa, mas tá sem manutenção, sem nada, né? Ele falou, não, vamos ver. Eu falei, não, se quiser, beleza, eu empresto pro projeto essa bicicleta e eu pedalo também. Como eu moro perto do Taquaral, alguém desce comigo lá de casa, pedalando e beleza, né? Aí ele foi, viu a minha bicicleta, fez a manutenção e tal, né? E eu comecei a participar do projeto. Emprestei essa minha bicicleta para o projeto por um bom tempo, né? Até que eu resolvi vender essa bicicleta, porque eu queria tentar montar uma bicicleta um pouco melhor, que eu sempre gostei muito de fazer trilha, né? E aí eu vendi essa bicicleta pro Fábio, que é um deficiente visual também, que participa do projeto. E eu também vendi por um preço acessível, porque eu queria que mais pessoas deficientes visuais pudessem pedalar, né? E aí montei essa minha outra bicicleta. Hoje eu ainda participo do projeto, né? Eu acho que sempre eu vou participar, mas eu acabo fazendo pedais alternativos também, né? Quando tem alguns guias assim que me convidam, eu acabo fazendo pedais alternativos também, que é uma coisa que eu gosto. Eu falo que o pedal é uma coisa assim que, nossa, me faz muito bem, né? E o projeto tem um papel importante porque nem todos têm a oportunidade de ter uma bicicleta, né? E o projeto dá oportunidade para que os deficientes visuais possam ir no Taquaral, pedalar, né? Que pessoas também possam aprender a guiar, né? Para poder pedalar com a gente, porque eu falo que o papel do guia ele é muito importante, porque sem o guia a gente não pedala, né? Então é um projeto assim super importante. Pô, a gente já teve a oportunidade de estar junto, né, no Assiste, inclusive, que foi lá no Florence, e o Almir tava lá com as bikes, né, fazendo a vivência com o pessoal, né, a gente fica vendado e tal,
E é tão difícil quanto, né? O guiar também é difícil pra caramba, não é tão simples. Então, requer um treinamento, né? Uma disposição ali em querer pensar em conjunto, né? Porque não é sozinho, né? A bike normal, você é você e você mesmo, né? Agora, na bike adaptada, já é uma outra condição, né? E é o que você falou, assim, é, ser o guia é algo tão desafiador, e ali ser guiado também. Oh, eu fiz a vivência com eles, pô, é algo transformador, né? Uma sensação de medo no princípio, né? Depois você vai aprendendo a confiar no guia, e há uma relação de confiança entre um e outro, né? Porque senão a gente sabe que qualquer situação causa um desequilíbrio, né? Precisa ter essa confiança, né? Tanto do deficiente visual quanto do guia, porque o pedal ali, ele é em conjunto, né? Tanto é que os pedais são sincronizados. Por exemplo, se eu paro de pedalar, vai pesar para o guia. Se o guia parar de pedalar, vai pesar para mim. Então, assim, é uma equipe mesmo, né? Tem que ter a confiança e a colaboração dos dois, né? Outro dia eu vi você se aventurando, você e mais outro cego, os dois, um guiando o outro, foi isso mesmo? A gente é doidinho mesmo. Eu sempre gostei de aventura e tem um colega meu, o Paulinho de Serra Negra, tanto é que ele enxergava, ele competia, né, de bike normal. Devido ao diabetes, ele perdeu a visão. Hoje ele ainda tem a bicicletaria dele, ele é o mecânico, né? Ele conserta as bicicletas. E a gente foi fazer um pedal lá e ele falou, não, eu vou te guiar. Falei, beleza, né? Claro que num lugar tranquilo, que não tenha perigo. Mas a gente foi e foi uma experiência muito legal. Foi bem bacana. Imagina a relação de confiança ali, então transcendeu, né, nessa. Mas é bem bacana isso, né? É mostrar que realmente é possível, né? Quando tem boa vontade, tudo é possível, né, Fabiana? Eu sempre falo, se não tiver perigo, né? Tudo é possível. Claro que tem algumas coisas que eu não vou pegar, sair dirigindo um carro, por exemplo, né? Se bem que eu já tive essa experiência, mas numa reta. Mas, assim, são coisas que a gente dá para fazer, né? É só as pessoas quererem, né? E darem a oportunidade e para a gente poder passar por essas experiências também, né? Ah, com certeza. Acho que o perigo é não viver, né? É óbvio que a gente toma cuidado para não colocar a vida em risco, né? Mas o perigo é passar por aqui sem ter vivido a vida plenamente, né? E pelo que a gente ouviu aqui hoje, dá para ver que você vive intensamente cada momento, né? É que né? Eu não vou generalizar porque, mais uma vez, cada um é cada um. Sim. Por não ter a visão, não adianta você falar assim pra mim, você viu na TV isso, beleza, só que eu nunca vou ter assim, nunca vou conseguir imaginar da mesma forma de que você tá vendo ali. A partir do momento que eu vivencio, eu consigo ter a minha experiência, né? Então, tudo que eu posso, eu vivencio. Porque aí eu vou falar, não, eu tenho pra mim, nossa, não, é assim, a sensação é essa, né? Não, com certeza. É o que a gente estava falando ali fora, né? Uma situação é a pessoa que já viu e perder a visão, né? Como você disse, né? Hoje diabetes, acidentes em piscina, acidentes automobilísticos, enfim, várias formas de acidente tiram a capacidade de enxergar ou outras condições. Algumas tratáveis, né? Que nem a diabetes mesmo, que é importante a gente ressaltar isso sempre, né? As pessoas não dão a devida importância, mas muitas pessoas estão perdendo a visão e a audição devido à diabetes, né? E os acidentes que, infelizmente, muitas vezes podemos evitar, mas outras nem tanto, porque depende de terceiro, né? Enfim, mas isso é viver a vida, né? Com todos os seus riscos, todos os seus percalços, mas a grande mensagem é com esse sorriso maravilhoso no rosto. Esse daí é o que nos cativa. E Fabiana, que pergunta o Rodrigo não fez que você gostaria que eu tivesse feito? Nossa, que difícil, hein? Não sei, viu? Eu só falo mais uma vez, assim, né? Para as famílias, né? Apoiarem
os deficientes, seja visual, físico, auditivo, mental, né? Eu falo que para elas fazerem essas pessoas viverem, né? Porque não é fácil, mas a gente tem que ver o potencial de cada um, né? Mesmo as pessoas que têm problemas, deficiências múltiplas, eu lembro que quando eu fazia dança no CIAD, né, lá na PUC, tinha a Kika, ela tinha deficiência múltipla. Então, assim, ela não fazia quase nada, praticamente nada sozinha, né? E era muito legal ver a alegria dela quando a gente dançava com ela. Era uma alegria, assim, que eu falava, nossa, que legal, né? Assim, é uma coisa que você fala, nossa, a alegria que eu tô conseguindo fazer uma pessoa sentir, né? Então, eu falo que as pessoas precisam deixar as pessoas realmente viverem e não esconder, né? Com certeza. Chegou uma pergunta aqui no chat, posso? Claro. Duca, ficou curioso para saber aqui, né? O que você faz hoje na Caixa Econômica? Sim. Você trabalha, o que você faz lá hoje? Hoje eu trabalho na agência digital, né? Atendo ali os clientes via e-mail, né? Hoje eu estou trabalhando mais com e-mail, já trabalhei um pouquinho com chat também, mas o chat eu esbarro um pouquinho na questão de acessibilidade, porque tinha que resolver muitas coisas e algumas coisas eu não conseguia resolver, então eu precisava de muita ajuda de outras pessoas. Então eu acabava atrapalhando a pessoa do que ajudando, né? Mas mais uma vez, não é pela falta de capacidade, é pela falta de acessibilidade. O que poderia melhorar no chat, assim, no seu ponto de vista? Isso é bacana. Tem outras pessoas como você também que trabalham nessa área, né? Sim, então, eu sempre que eu posso, tudo, né, em todas as vezes que eu posso, eu sempre tento entrar em contato, seja em aplicativos, seja, né, hoje o aplicativo ele é mais usado, né? Eu sempre entro em contato com eles dizendo, olha, isso aqui não está acessível por causa disso, mas vocês podem melhorar de tal e tal e tal forma, né? Mas aí tudo depende dos desenvolvedores darem a devida importância para isso ou não, né? A nossa parte a gente faz, mas aí tem coisa que não depende da gente, né? É que infelizmente as pessoas esquecem que basicamente 28% da população tem algum tipo de deficiência. E é um mercado em potencial, né? Porque a pessoa está consumindo, está usando produtos, serviços, está fazendo o dinheiro circular e muitas vezes as pessoas que estão lá do outro lado esquecem, não, é ele que se vire para conseguir, né? E não é isso, né? Outra barreira, né? Imagina, ela tem uma deficiência visual e você tem um desenvolvedor que não tem deficiência visual. Para ele entender a necessidade dela e programar algo sem ele sentir aquilo também é difícil, né? É por isso que eu falo da importância, existe tester de acessibilidade, né? Eu até fiz um curso há um tempo atrás sobre isso, porque eu sempre fiz testes, mas por conta própria, né? Então eu chegava nas áreas lá da Caixa, tal aplicativo tá assim, assim, tal site tá assim, assim, pode se melhorar isso. Só que assim, é o que eu falei, tem áreas que dão aberturas pra gente poder melhorar e tem áreas que não, né? Mas o tester de acessibilidade é exatamente isso. Você mostra para o desenvolvedor aquilo que tem que melhorar, né? Hoje eu acho muito legal na questão do Teams, porque eu consigo pegar o desenvolvedor na hora e falar assim, pera aqui, eu vou navegar aqui. Eu já ligo lá o leitor de telas e já começo a navegar e consigo mostrar para o desenvolvedor na hora. Interessante. Isso é muito legal. Potencial mercado, hein? Olha aí, para quem está trabalhando com desenvolvimento de software. Você chama tester? Tester de acessibilidade. Legal, hein? Acho que tem um outro nome também, Quality, alguma coisa, não vou lembrar agora. Ao portuguesar o negócio, os desenvolvedores têm que chamar quem vai usar. Chamar o usuário para ver se o aplicativo está funcionando ou não, né? Exatamente. E o usuário tem várias formas. Promover acessibilidade nesses aplicativos é fundamental. Isso deveria ser uma exigência, uma norma, né?
Ainda tem muito aplicativo que realmente não aceita o leitor de tela, a gente já se deparou com algumas situações. Pelo menos no público deveria ser obrigatório 100%, né? Tanto é que nos Estados Unidos essa lei de acessibilidade ela é muito mais forte, né? Eles levam muito mais a sério do que aqui no Brasil ainda. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda tá engatinhando. Mas ela falou muito legal. Só compartilhar uma Sim, experiência com você, Fabiano. Eu tava na Disney e tava com um amigo meu que era obeso, né? E, cara, se caminha, assim, 12 quilômetros lá dentro, né? Sim. É muito grande. E esse amigo meu tava com dificuldade para caminhar. Então a gente alugou aqueles carrinhos elétricos para poder caminhar. Uhum. Só que aí eu aluguei um com ele, pra ele não se sentir... A gente tava num grupo, se não se sentir deslocado, e eu sou o cara que topa tudo, né? E aluguei. E assim, a hora que a gente chegava nos brinquedos, as pessoas davam prioridades pra gente. Mas a hora que viram eu levantando, todo mundo fechou a cara. Eles não sabiam que eu tava ali pra apoiar um amigo, né? Mas todo mundo fechou a cara. E o que ela falou é verdade. A galera abre caminho, dá apoio, dá suporte. É muito, muito importante isso que ela falou. É cultural, né? Sim. Nós temos uma questão cultural até pelo tempo que dá para ver pela LBI, né? Novinha, acabou de ser parida, vamos dizer assim, né? Você falou engatinhando, mas eu acho que a gente ainda está antes de começar a engatinhar, viu? É aquele bebê chorando ainda, né? O processo de inclusão no Brasil ainda, infelizmente, ele não é um processo que flui naturalmente, né? Teria que ser mais natural, como você está dizendo, né? Você chega fora do Brasil, em outros lugares, não que o Brasil seja uma porcaria, a gente tem síndrome de vira-lata também, né? Mas a gente tem que reconhecer que muita coisa está bem aquém do que poderia ser, né? Na verdade não é síndrome de vira-lata, é brigar para poder melhorar, porque você tem que comparar as coisas boas e querer trazê-las para o Brasil. Que nem parece que você fala assim, lá nos Estados Unidos, essa cultura de acessibilidade é melhor. Pô, por que a gente não copia uma coisa boa e traz pra cá? Não é que aqui é ruim, é que a gente tá vendo o que é bom e quer trazer também. Sim. Tanto é que hoje ainda existe muita dificuldade para se trazer máquinas de braille. Até existem, assim, no Brasil, tudo mais, assim, alguns lugares que fabricam tal. Mas até hoje isso... E é muito caro, tudo para qualquer deficiência é muito caro. Tipo, uma bengala, hoje em dia, tá 180, 190 reais. Essa que você tem aqui? Sim. R$200? Então. Cadê? Aí você fala assim, meu Deus, sabe? Os deficientes, em geral, não têm a oportunidade de trabalho que as pessoas sem deficiência têm, né? A maioria, infelizmente, vive de renda baixa, né? E tudo que tem que adaptar é muito caro. Cadeira de roda, você vai ver uma cadeira de rodas quanto custa. O que eu costumo dizer sobre isso, né, da adaptação, que é o que me incomoda muito, sabia? Porque quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de algo que não foi pensado para todas as pessoas com as suas diferenças. Então a gente tem que ficar adaptando e corrigindo as coisas. Se a gente começasse a pensar lá no começo, antes da concepção, né, como que pode ser? Obviamente, a cadeira de roda ela tem uma outra situação, uma condição, a bengala especificamente, mas são ferramentas para o dia a dia, né? Não é algo que a gente está falando de, nossa, uma tecnologia tipo um exoesqueleto, né? Não é Eu vi outro dia um menino que estava um influencer falando, até depois ele se retratou, porque ele é um influencer PCD, e estava falando sobre o exoesqueleto que a Maria, acho que a Gabriele, que foi fazer um teste, ela foi fazer um teste e criticando que é algo que é inatingível, que é algo que não vai chegar para a pessoa pobre e tal, que não sei o quê. É óbvio, isso é uma tecnologia bem mais avançada, né? Como a gente tem tecnologias que hoje já estão se tornando acessíveis. Então é importante ser falado, é importante se investir, quanto mais tecnologia disponível, maior a oferta, menor o custo. Sim. Né? Que nem carro, né? Os primeiros carros eram caros pra caramba. E hoje a gente voltou para os primeiros carros, né? Que tá caro pra caramba. Pessoal, não adianta, né? Uma pessoa com deficiência vai comprar um carro hoje que não é item de luxo, que fique claro que as pessoas não entendem isso, porque existem N fatores que vão limitar o acesso da pessoa com deficiência. O que foi que o Dito falou no ponto de ônibus pra você? Que não dá para... Não, só contar a história do Dito no ponto de ônibus, que eu acho que é legal, que ele não conseguia ler. Não, ele não consegue ler, mas ele não tinha informação. Ele não sabia. Da boa vontade, né? A gente... As pessoas que estavam ali para falar para ele que ônibus era, né? Exatamente. É a mesma situação que eu passei com o Dito, que já veio aqui. Esses dias eu fui acompanhar ele até um ponto de ônibus
e no ponto de ônibus eu estava tendo dificuldade de identificar o letreiro do ônibus, né? As tecnologias vêm, né? Mas nada como contraste, né? Para a gente poder enxergar de longe, né? Não, o pior é que colocaram em LED, e o LED durante o dia você não enxerga. E quem operou a vista já, o LED parece que borra mais. Aí borra. E o ponto de ônibus não conversando, não tendo um sistema de informação de áudio. Obviamente não dá para colocar em todo o ponto de ônibus, mas os principais pontos de ônibus já seria algo interessante, né? Identificação em braille, por exemplo, enfim. Porque não é que a pessoa... É aquela história, né? Eu não sei se contigo acontece a mesma coisa, Fabiana, mas tem alguma... O Dito uma vez contou para mim, né, que ele falou assim, cara, eu estava parado do lado da rua, estava esperando um amigo, veio uma pessoa, me pegou pelo braço e me levou para o outro lado da rua, sofri um sequestro. Né? A pessoa estava achando que estava ajudando, mas não perguntou o que precisava. E porque muitas vezes não precisa de nada, né? É só falar, está precisando de algum apoio, a pessoa vai falar, não estou, eu tô pleno aqui, né? Eu tenho o direito de conseguir ir e vir com as minhas condições, né? É aquilo que eu falo, a pessoa ela não pergunta. Ela acha que você tá lá parado e você vai atravessar a rua, entendeu? Então, assim, o que custa você perguntar, né? Só que eu falo assim, que essas situações, 50% é culpa da população e 50% é culpa de alguns deficientes. Porque, infelizmente, tem deficientes que às vezes não aceitam a condição dele. Às vezes uma pessoa chega, vai falar assim, você quer uma ajuda? A pessoa, ela trata mal, o deficiente trata mal, fala, não preciso de ajuda e trata mal a pessoa. Isso a pessoa, ela vai levar como pra ela, falar assim, beleza, então eu não vou mais ajudar ninguém, né? Só que não é assim que funciona, porque existem pessoas que têm a consciência, né, e vão aceitar ajuda. Então, assim, existe os dois lados da coisa, que nem nesse caso. A pessoa não perguntou, ela simplesmente achou que o deficiente ia atravessar a rua, né? Ela tá errada também, porque ela tinha que perguntar, né? Mas são situações, assim, que às vezes é um pouco complicado a gente generalizar, né? Porque, infelizmente, tem situações que acabam prejudicando a gente, né? Algumas pessoas com essa não aceitação, aí acabam prejudicando a gente, né? Eu acho que a gente precisa levar a vida de forma mais leve, né? Com menos mimimi, né? Menos aquela situação que a gente fala, né? Assim, de forma mais leve, né? Compartilhar, conversar um pouco mais, obviamente, né? Quando possível, mas compartilhar mais e entender mais o outro, né? Que você falou da empatia, né? Não precisa ficar tentando adivinhar o que o outro quer e também não precisa se revoltar quando está achando inferiorizado, calma. Exato. Existe uma diferença, uma linha tênue, mas existe a diferença entre você inferiorizar o outro pela condição dele e você ser cortês, né? Sim. Oferecer para abrir uma porta, oferecer, olha, um alerta, olha, cuidado, tem um buraco à tua frente, né? Tem uma situação, mas aí a cortesia do ser humano que muitas vezes falta hoje em dia. Diferente da inferiorização, né? Achar que a pessoa não é capaz por causa da condição dela. Aí é capacitismo. Outro ponto, né? Não chega nisso. Posso fazer uma outra pergunta? Claro. Sim. Eu vi que você tem um projeto de cozinha oriental aqui no Instagram. É isso mesmo? Na verdade, isso aí é algumas experiências que a gente de vez em quando brinca, né? Porque assim, às vezes as pessoas perguntam, como é que você mexe no fogão? Como é que você coloca refrigerante no copo? Como é que você abre uma lata, né? São perguntas assim que realmente causam curiosidade nas pessoas, né? Porque elas não têm ideia. No meu trabalho, uma vez eu eu e o pessoal, a gente montou um circuito, né? Então a gente brincou, colocou um orelhão de papelão, a gente colocou um cocô de cachorro de mentira, colocamos alguns obstáculos, né? E no final a gente colocou algumas coisas para eles fazerem. Aí era assim, um guiava e o outro estava vendado, e o vendado tinha que fazer as coisas no final. Por exemplo, colocar roupa no cabide, colocar água no copo, acho que dobrar a camiseta, eu não lembro mais o que a gente fez, né? Então, foi uma experiência bem legal, porque, assim, são curiosidades que as pessoas têm, né? Mas, às vezes,
não querem perguntar, ficam em dúvida e falam, não vou perguntar não, sei lá, ela vai ficar chateada comigo, né? Então tem algumas coisas que a gente às vezes precisa mostrar para eles verem que dá para fazer, né? Uma vez o meu sobrinho foi bem engraçado. Eu tinha feito brigadeiro, ele chegou para mim, chegou em casa e minha irmã falou assim: a tia fez brigadeiro. Aí ele virou para mim e falou assim: mas tia, como que você fez o brigadeiro sem enxergar? Falei, não precisa enxergar para fazer o brigadeiro. A gente tem os outros sentidos que a gente consegue usar, né? Ele falou, tá, legal. Né? Então foi muito legal, assim, essa colocação dele, porque hoje ele não pergunta mais. Mas você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Você falou de colocar roupa no cabide. Que nem hoje você tá muito bem vestida. Você tá com uma blusa vermelha e uma calça bege, né? Uhum. É isso? A calça jeans, né? Bege não, jeans. Como que você sabe para saber o que você tá usando? Porque você tá com uma blusa rosa, né? E a calça Rosa. jeans, tá muito bonita. Sim. Parabéns. Como que você... É uma curiosidade, quando você coloca no cabide, você fala assim, essas aqui são as brancas, as blusas vermelhas, na gaveta. Você faz alguma coisa do tipo? Na verdade a gente separa mais ou menos, a gente separa do jeito que a gente entende. Sempre a gente tenta ver algum tecido, que nem, por exemplo, aqui eu sei que é rosa, por exemplo, sei que tem esses botões aqui, entendeu? Então eu sei que essa camisa é rosa. Então, assim, a gente vai buscando alguns detalhes, né, na roupa que a gente pode perceber. Ou mesmo a gente separa se é roupa no guarda-roupa escura, roupa clara, a gente separa mais ou menos de uma forma que a gente consegue entender. Então existe uma técnica aí. Isso depende de cada um tem o seu método. Isso, não tem uma regra certinha para se fazer isso, né? Porque as pessoas que não são deficientes visuais, elas têm essa curiosidade. Uma coisa que todo mundo brinca, que o pessoal fala lá, como é que é? Nunca vi enterro de anão, né? E outra pergunta, como é que o cego sonha se ele não viu, né? Assim, as pessoas brincam com isso, mas são curiosidades que elas têm. Não é querer assim ser capacitista ou inferiorizar. A ignorância leva as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Então, como que você acaba com a ignorância? Com informação, né? Sonhar, todo mundo sonha. Agora, você não vê objetos, certo? Sim. No seu caso, né, Fabiana, que é uma curiosidade, realmente, você nasceu sem a visão. Então, você tem um lado 100%, né, escuro e o outro você vê vulto, você vê a luminosidade, né? É isso? Na verdade, no meu olho esquerdo, até um tempo atrás, eu percebia um pouco de vulto. Hoje eu só percebo a luz do sol hoje. Só a luz do né? sol. E aí Mas essa questão... Nunca tive, assim, nunca consegui formar uma imagem, assim. O meu vulto era, tipo, uma sombra, coisas bem, bem básicas, assim. Né? E aí uma questão, assim, que me chama, né? A gente fala do rosa, fala o tom... Você tem noção do que é esse tom? Como que você criou essa percepção? Então, tem algumas coisas que eu perguntava muito pra minha mãe, né? Que nem minha mãe falava assim, você de amarelo não fica bom, fica meio estranho, parece que a gente já tem a pele amarela, né? E de amarelo parece que tá doente, né? E minha mãe falava, não, rosa, você fica muito bem. Não só minha mãe, como muitas outras pessoas diziam isso, né? Então, você vai formando na cabeça mais ou menos... o que combina com o que, mas assim, eu vou de acordo com o que as pessoas vão falando pra mim, né? Mas eu não pego uma opinião só, várias pessoas vão falando e aí eu vou formando na minha cabeça, né? O ambiente que você tá aqui hoje, ele tem uma mesa no meio, né? Um painel e uma parede e uma televisão grudada nesse painel na parede. Tem um quadro todo colorido e flores de cerejeira atrás de você. Inclusive combina contigo, né? Olha só. Simples, né? A gente colocou uma iluminação num tom de verde, que é o tom do Pode Cativar, que são as cores do Pode Cativar. Legal. A partir dessa informação, você consegue montar uma imagem na sua cabeça, é isso? Você entendeu o espaço? Mais ou menos, né? É que assim, também é uma coisa que não dá para generalizar, né? Vamos dizer assim, claro que eu não vou sair toda... né, bagunçado, mas assim, a questão visual em si, eu não dou muita importância, vamos dizer assim. Agora existem cegos que não, eles querem saber como que
como que a pessoa é e não sei o quê. Mas isso depende de cada um também. Isso depende de cada um. Eu não fiz a minha audiodescrição no começo, então, mas eu fiquei pensando também, porque assim, seria mais para os telespectadores a audiodescrição. E para você, talvez a tátil seria mais interessante, porque você não tem a referência, né? Que nem o Dito sabe, se eu falo que eu sou um homem branco, de cabelos claros, olho castanho, ele tem uma referência do que é isso, né? Você não tem a referência porque você nunca teve essa oportunidade, né? De enxergar. Então, mas é aquilo que eu falei para você. Eu, Fabiana, não ligo, entendeu? Uhum. Mas agora existem cegos que sim, que eles querem saber todos os detalhes. Mas pra mim, tanto faz. Quando eu vou fazer a imagem de alguém, vamos dizer assim, eu vou muito pela voz, pelas atitudes das pessoas. Pela vibração. O seu olfato. Você consegue descrever, por exemplo, uma pessoa. A pessoa, pô, essa pessoa tem um cheiro bom. Essa pessoa não tem um cheiro tão bom. É que assim, ajuda a formar o olfato ele é um pouco complicado, porque existe também ambiente, cheiro de, né? Então, assim, isso, assim, não vou dizer que pode acontecer sim, mas, assim, é uma coisa meio viajante, vamos dizer assim. Eu né? percebi que você vai muito pela energia do ambiente das pessoas, a vibração que te faz formular onde você está, com quem você está. Eu vou mais por esse lado, né? Mas é que eu falei, é a minha característica. Sim. Né? E entrando nessa daí, eu queria te fazer uma última pergunta. Para você, Fabiana, para Fabiana, o que é a vida? Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos da vida, né? Aproveitar o agora, porque o futuro ninguém sabe. Então a gente tem que viver o agora, o máximo que a gente puder viver o presente, né? E você tem vivido o presente? Com certeza. Com certeza, né? Fabiana, com esse presente que você nos entregou hoje, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, por essa primeira oportunidade. A gente vai querer fazer mais, hein? Mais conversas, uma conversa tão agradável. A hora voou aqui, a gente nem percebeu. Mas porque quando o papo é bom, o tempo é irrelevante, né? Ele se torna algo que a gente deixa de lado. E é isso, né? É não ter tempo, não se preocupar tanto com o tempo e se preocupar um pouco mais com as pessoas e com a vida, né? Compartilhar a vida com as pessoas, criar os laços, né? Essa é a proposta do Pode Cativar. Cativar pessoas, criando laços, levando informação e fazendo uma sociedade mais justa e inclusiva, né? Queria que você deixasse sua última mensagem. Eu que agradeço pela oportunidade e é muito bacana esse projeto, né? Espero que vocês deem continuidade nele. É o que a gente estava falando mais cedo, né? Porque vocês mostram a realidade, não é um sensacionalismo, né? Isso que é importante, precisa ser mostrada a realidade. Então, vocês estão de parabéns aí, né? E que espero que vocês consigam continuar esse projeto por bastante tempo. Deus te ouça com a tua energia, com certeza foi um combustível que a gente precisava para dar mais um passo. Gratidão por tudo que você representou aqui hoje, pelo que você representa, gratidão pelo nosso país, o que você já representou lá fora, né, na tua carreira e na carreira que segue também. Isso é importante, que sirva de inspiração e luz para muitas pessoas, pela Fabiana, pela pessoa que você é. Né? Independente da condição, ela não te define, nunca te definiu e nem vai te definir. E nenhuma das pessoas que estão assistindo também. Lembre disso, tua condição não te define. Quem define você é o que você é por dentro. É o que a Fabiana falou, vibração. Vibra na energia correta que você vai estar transformando os ambientes ao teu redor. E é isso, gente. Com essa informação, E é isso, gente. Queria deixar aí com vocês aquele abraço. Mais uma vez, pedir para você que nos acompanhou até aqui, se inscreve no nosso canal, curte, comenta aí o que você achou, deixa a sua opinião. Se não gostou, fala também, não tem problema, tem que ser assim. Se gostar, dá um incentivo para a gente e manda para as outras pessoas também, para a gente transformar o coração das pessoas. Mais uma vez, Duca, obrigado aí pelo apoio, por toda a técnica,
pela qualidade na entrega que você tem feito aí para a gente dentro desse projeto que está sendo fundamental. Quem quiser aí fazer um projeto com qualidade, tá aqui, ó, pode buscar aqui embaixo, aqui em algum canto aqui da tela, vai estar o contato do Duca, estúdio em Campinas, Duca Podcast, é um estúdio de primeira linha que você realmente vai entregar um produto de qualidade, então isso é muito importante. E se você que está acompanhando a gente tem intenção em saber mais, levar a informação, divulgar o teu negócio junto com a gente também, entre em contato com a gente. Precisamos de parceiros aí para a gente poder dar continuidade nesse projeto, né? Que infelizmente nós temos os custos, né, Duca? Temos que pagar as contas, não tem jeito. Duca precisa ganhar dinheiro também. A CPFL tem que estar aqui, ó, para cobrar a gente, né, todo momento. Mas brincadeiras à parte, isso é fato, a gente precisa de patrocínio, obviamente, gente, não vamos ser hipócritas, né? Mas a gente precisa de parceiros que tragam também, que queiram divulgar o seu negócio, é importantíssimo. Quem trabalha com aparelho auditivo, manutenção em equipamentos, enfim, todas as formas de fisioterapia, clínicas que fazem trabalhos de intervenção, de apoio à família, enfim, o que você está ligado na causa da pessoa com deficiência, de alguma forma, está promovendo a inclusão, está buscando fazer a diferença na vida das pessoas, vem com a gente. Vai ser importante ter vocês com a gente. E, de uma forma geral, todos que estiverem disponíveis para participar e construir com a gente são muito bem-vindos, coração sempre aberto para a gente construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, com vocês, queria deixar mais uma vez uma gratidão por tudo que tem sido feito até aqui, por todo o apoio que a gente tem recebido. E não para por aqui. Hoje foi só mais um passo de uma longa jornada, que vocês fazem parte disso, tá certo? Muito obrigado, fechou e tamo junto sempre. Um abraço.